Os manguezais são ecossistemas costeiros de transição entre o ambiente marinho e terrestre, que se desenvolvem nas zonas delimitadas pela influência das marés, que distribuem-se em geral nas regiões intertropicais, associados às margens de baías, enseadas, desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde há o encontro de águas do rio com as do mar, formando assim o estuário. Os manguezais apresentam uma elevada produtividade biológica e são considerados grandes berçários naturais. No mapa, a área em verde representa a distribuição mundial dos manguezais. Observamos que a Indonésia apresenta a maior cobertura de manguezais no mundo, com aproximadamente 42.550 km², distribuídos ao longo de seus arquipélagos, enquanto o Brasil é o segundo país em extensão dessas áreas, com cerca de 9.900 km² no ano de 2018. Ainda assim, o Brasil é o país com a maior extensão contínua de manguezais do mundo. Em escala regional, observamos que os estados do Maranhão, Pará, Amapá e Bahia são as unidades federativas com a cobertura de manguezais mais extensa do país, sendo o Maranhão o maior detentor dessa cobertura, com 46% de todo o manguezal do Brasil, seguido do Pará com 22%, Amapá com 9% e Bahia com 7%. Destacando o Maranhão, somente na ilha de São Luís são 35 mil hectares de manguezais, uma área que se estende entre a capital e os municípios de São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. Diante da distribuição dos manguezais, um questionamento deve ser levantado. Afinal, os manguezais podem ocorrer em qualquer região? Existem requisitos para sua ocorrência. Vamos a eles. O substrato se forma a partir do transporte de sedimentos oriundos dos rios e oceanos e é composto basicamente por silt, argila e matéria orgânica, propiciando a instalação de espécies vegetais típicas desse ecossistema. As marés transportam os sedimentos, a matéria orgânica, as sementes dos mangues e servem como via para os animais. O intervalo entre a maré baixa e maré alta vai ser determinante para os bosques de manguezais, pois quanto maior a variação da maré, maior será a altura dos referidos bosques. A circulação de águas provoca a mistura de águas doces e salgadas, formando um ambiente estuarino. Com isso, há uma distribuição de salinidade que determina a instalação e sobrevivência das espécies vegetais e animais desse ecossistema, e fatores ambientais como temperatura, pH e nutrientes. Existem manguezais onde a entrada de água doce ocorre através da água das chuvas. São os manguezais presentes principalmente em ilhas oceânicas, que é o caso, por exemplo, de Fernando de Noronha. Os manguezais preferem os ambientes mais quentes e de regiões tropicais. Quanto maiores as latitudes, menores as temperaturas e, consequentemente, menor será a altura e a extensão dos bosques de manguezal. Por fim, os altos regimes pluviométricos também são fundamentais para a existência dos manguezais. No Brasil, todas essas condições são amplamente favoráveis e, dessa forma, os manguezais formam grandes sistemas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Devido às variações de salinidade e baixa oxigenação, os manguezais irão apresentar espécies do tipo halófita, adaptadas a viver em locais associados à água marinha, sendo tolerantes à salinidade. Dentre as espécies vegetais mais abundantes nos manguezais estão os conhecidos mangue vermelho, caracterizado por exibir projeções caulinares que se fixam ao solo, aumentando a capacidade de sustentação da planta e com mecanismos que promovem a eliminação ativa dos sais de filtragem da água. O mangue preto, que possui pneumatóforos, raízes aéreas que auxiliam no processo respiratório da planta. Também o mangue branco. Também podemos encontrar espécies de macroalgas, com destaque para o grupo de algas vermelhas e verdes, que se encontram associadas principalmente aos pneumatóforos, e microalgas, que também são responsáveis por grande biomassa, servindo de alimento às várias espécies existentes nesse ambiente. Os crustáceos compreendem um dos grupos mais característicos dos manguezais, e podemos citar os caranguejos, que são os principais representantes do grupo,
com destaque para o caranguejo arborícola, o caranguejo sá e os caranguejos conhecidos como chama-marés. Destacam-se também os moluscos, como a ostra do mangue e o sururu. Também podem ser encontrados jacarés de papo amarelo, capivaras, cachorros do mato, entre outras espécies, como por exemplo o peixe-boi, espécie em risco de extinção. Entre as aves destaca-se o guará vermelho, considerado o animal símbolo do manguezal. Seu longo, fino e torto bico é utilizado para procurar comidas em lugares lamacentos. Seu voo é potente e gracioso. As penas do adulto apresentam coloração vistosa de cor avermelhada, por conta de carotenoides obtidos na sua dieta baseada em crustáceos. Os manguezais exercem funções naturais de grande importância ecológica e econômica, dentre as quais destacam-se as seguintes. Esse ecossistema é um importante sequestrador e estocador de carbono na biomassa e no solo. O processo de sequestro de carbono por área de florestas de mangue é da mesma ordem de grandeza do observado em outras florestas tropicais úmidas. Quanto à proteção da linha de costa, temos que a intricada rede formadas pelas projeções caulinares de mangue inibe o fluxo das marés terra dentro, devido ao atrito promovido por esse sistema caulinar, que diminui a amplitude de entrada das ondas. Justamente por essa característica fica evidente o importante papel das florestas de manguezal como primeira linha de defesa contra tempestades tropicais, de tsunamis e furacões. Além disso, o manguezal desempenha um importante papel como exportador de matéria orgânica para o estuário, contribuindo de maneira efetiva na produção primária na zona costeira. Nesse microhabitat vivem comunidades de bactérias e fungos que decompõem as folhas que caem das árvores, bem como os troncos e animais mortos. Essa matéria orgânica serve como base para uma extensa cadeia alimentar. Os manguezais são geralmente denominados berçários da natureza, pois diversas espécies de peixes, moluscos e crustáceos encontram nesse ecossistema condições ideais como criadouro e abrigo às suas proles. Além disso, existem espécies que passam toda a vida dentro do manguezal e outras que apenas o utilizam para completar seu ciclo reprodutivo ou de crescimento. O ecossistema funciona também como um filtro biológico, em que bactérias aeróbias e anaeróbias trabalham a matéria orgânica e a lama promove a fixação e a inertização de partículas contaminantes, como os metais pesados. Dada a importância dos manguezais, aumenta cada vez mais a preocupação sobre a sua preservação. No Brasil, é assegurada a proteção dos manguezais através de diversos dispositivos legais que os consideram como patrimônio nacional, área de reserva ecológica e de preservação permanente. Ainda assim, os manguezais têm apresentado elevados níveis de impacto antrópico e perda de área no litoral brasileiro. Os principais fatores responsáveis por estes problemas estão relacionados à exploração humana, devido à conversão dessas áreas para expansão urbana, que tem como consequência, sobretudo, o desmatamento, as queimadas e a pesca predatória. Estas perturbações agem de forma direta ou indireta, promovendo perdas significativas do ecossistema em todo o mundo. Mangue e manguezal, afinal, qual é a diferença entre eles? Apesar de causar confusão, a diferença é bem simples. Mangue é o termo empregado às espécies de árvores, como o mangue vermelho e o mangue branco. Sendo assim, mangue são as árvores e manguezal é o ecossistema. Já se perguntou por que o mar da nossa costa ora é verde e ora marrom? Se não, deve estar se fazendo essa pergunta agora mesmo. As nossas águas são amarronzadas porque, durante o período chuvoso, a precipitação faz com que sedimentos lodosos, areia e minerais dos manguezais sejam carregados para o mar, lhe dando essa cor característica. A tonalidade mais esverdeada se deve ao período de estiagem, pois com menor índice de chuvas, menos sedimentos são lançados no mar, que mantém essa cor pela alta quantidade de fitoplâncton presente na água. O Dia Mundial de Proteção aos Manguezais é uma data que merece a atenção dos brasileiros. Afinal, é neste ecossistema ameaçado pela ação humana que a vida se manifesta das mais diversas formas. Diante disso, toda a população deve se sentir responsável pela preservação desse patrimônio ambiental.
para que esse delicado ecossistema continue com suas funções tão importantes, evitando assim que as futuras gerações sofram com os problemas ocasionados pelas más escolhas de hoje.